Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma EBD online e nós iremos começar orando a Deus, convidando você para orar ao Senhor e daremos início a esta aula em nome de Jesus. Pastor Luiz, ore a Deus. Oremos em nome de Jesus. Pai eterno, Deus santo, Pai soberano, Deus amado, nós louvamos o Teu nome por estarmos, meu Deus, transmitindo a Tua poderosa palavra. Meu Deus, suplicamos a Ti para que esta palavra, Senhor, venha produzir transformação, libertação, mudança de vida a todos quantos estejam assistindo agora. Meu Pai amado, usa o Teu servo, nosso presidente pastor Aziel, na condução desta aula, ó Pai, e que ela venha encontrar guarida em cada um de nossos corações e que venhamos aprender mais e mais da Tua santa e poderosa palavra. Nos ajuda, ó Pai, abençoa cada professor, cada superintendente, cada pastor que ora nos assiste, nos dê da Tua graça e do Teu entendimento. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui como sempre para esta aula, antecipando a EBD em cada igreja, desejando a todos uma boa aula amanhã e pedindo que você, como homem de Deus, mulher de Deus, não deixe de frequentar a escola dominical, aprender da palavra. Não tem coisa melhor. E a recomendação bíblica é: crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. A escola dominical, ela é importante porque cada departamento atende à faixa etária e a um currículo já preparado pela nossa CPAD para abençoar você com um ensino edificante, salutar das Sagradas Escrituras. Nós vamos começar hoje a nossa lição: como vencer as oposições à obra de Deus. Como vencer? Ou seja, a igreja, o trabalho do Senhor, que é espiritual, nunca vai deixar de ter oposição. Nós temos que ter consciência disso. Mas lembrando que Jesus disse em Mateus 16, 16 a 18, ele deixa bem claro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vocês podem observar que não é de agora. Sempre que se trata daquilo que é espiritual, daquilo que é bíblico, os ataques são ferrenhos, são constantes. Você pode observar ainda mais que as pessoas, quando cai um pastor, ou quando tem um problema na igreja, que é veiculado na mídia, eles atacam de modo absurdo, porque por trás de tudo isso há uma força maligna, que está operando para destruir, para colocar por terra a obra do Senhor. Mas, reforço dizendo, que ainda que a igreja venha sofrer oposições, a obra nunca se acaba, nem é destruída, porque não é um projeto meu, não é um projeto de uma convenção, é o projeto de Deus, é o projeto do Senhor Jesus. Daí a razão, o motivo dele dizer: as portas do inferno não prevalecerão. Ao longo do contexto histórico, bíblico, envolvendo Israel, que foram humilhados no Egito, envolvendo impérios como a Grécia, a Babilônia e Roma, sempre mantiveram uma postura de oposição à obra. Imperadores perseguindo crentes, matando crentes, inclusive a brutalidade de Nero. Mas a igreja jamais deixou de crescer. É como disse Gamaliel: se esta obra for de Deus, prosperará. Então, vamos continuar firmes, adorando a Deus. Tem opositores, existem críticos, mas a obra do Senhor, ela marcha, porque é um projeto divino, ok? Então, a lição de hoje, ela segue com 3 pontos. Eu coloquei aqui: qual a procedência destes ataques? É a primeira coisa que o autor da lição, pastor Eurico Bergsten, coloca. E nessa interpelação, qual a procedência destes ataques? O que nós temos que saber? É que
a obra de Deus, a igreja, ela é espiritual. Os ataques dirigidos à igreja não são coisas absortas, aleatórias, são ataques oriundos através de forças malignas. Porque nós temos que entender o seguinte: o autor, com muita maestria, ele faz uma ligação do capítulo 4, que já estaremos explorando, o capítulo 4 de Neemias, com o capítulo 6 de Efésios. O interessante é que nesse contexto, nessa ligação, você observa que no capítulo 4 de Neemias, nós temos lutas quase que corporais, humanas, mas tinha a força do inimigo, movendo corações para atacar o povo de Deus. Mas nós sabemos que entre a igreja há uma luta espiritual, porque a igreja, ainda que ela esteja na terra, mas ela vive nas regiões celestiais, em Cristo. Então essa batalha, ela difere da batalha de Josué, que era uma batalha travada com outros povos inimigos. Essa batalha envolvia aspectos geográficos. Já a batalha que Paulo fala em Efésios 6, 10 a 20, trata-se da batalha espiritual. Ou seja, Paulo está dizendo que no momento em que o crente decide caminhar com Cristo, decide andar com Cristo, já começou essa batalha, pastor. Essa batalha espiritual, ela se inicia no momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo. E essa batalha se dá no campo espiritual. Inclusive, aqui o pastor ele coloca, 2 Coríntios 10, 4, as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas sim poderosas, espirituais, poderosas em Deus. Então Paulo, em Efésios, ele está mostrando que Deus, que é maravilhoso, que é glorioso, ele concede ao cristão uma armadura para que ele possa vencer as estratégias, os métodos, os truques de Satanás. O interessante é que quando a gente lê esse texto, a gente tem uma percepção da armadura que Paulo fala, levando para os dias dos romanos, tendo uma ideia de uma armadura de um soldado. Mas aqui, na verdade, o que cada cristão deve saber é que tem que existir uma conscientização que tudo isso também é espiritual. Somente o homem espiritual, ele vai entender pela palavra o que Deus, através de Cristo, dispõe ao mesmo para que ele viva nesta terra, vencendo as oposições do inimigo. Aí ele fala dessa armadura, que na verdade é o próprio Cristo. Em um outro vídeo que eu gravei explicando Efésios, eu falei isso. A armadura ali não se trata de indumentária, de vestuário, não se trata disso como peças ou vestes, ali é tudo espiritual. É uma conscientização plena que o cristão deve ter, que aceitou Jesus e que agora sempre ele vai enfrentar oposição e estratégia do maligno. Se vocês analisarem, há um teólogo, Stanley, ele diz que desde o momento que Deus fez um plano espiritual com Israel, a partir desse momento, impérios, homens, governos sempre se opuseram a Israel, porque por trás de tudo aquilo ali tinha uma força do maligno tentando impedir o projeto de Deus através de Israel. Ok? Então vocês devem dar esse reforço de que, como Israel era um projeto de Deus, nunca se deixou de ter forças espirituais usando homens para atrapalhar o projeto de Deus. Vocês pensam que Amã estava lutando só por si, naquela revolta contra Mardoqueu? Não. Por que ele tem um projeto de matar os judeus?
Aquilo ali, aquele ódio, aquela contrariedade dele, era para combater a fé de Mardoqueu, era para atacar os judeus. Semelhantemente acontece no Egito, a ira de Faraó contra os judeus não era algo simplesmente natural. O que tem de filósofos, sociólogos, que fazem de tudo para acabar com a igreja. Eu vou dar um exemplo aqui, o último caso dessa jovem, que eu não vou entrar nos detalhes, que ainda está em investigação, essa Flor de Lis ainda está em investigação, e aí a justiça vai fazer o trabalho dele. Mas o que tem de pessoas criticando os evangélicos, criticando os cristãos, gente, nós sabemos que em todos os segmentos existem pessoas sinceras, existem pessoas verdadeiras, mas existem os corruptos, existem os pecadores. Isso está no campo médico. Tem médico sincero, tem médico verdadeiro, mas tem médico que não é verdadeiro, que não é sincero na sua profissão. Quer dizer que agora você vai deixar de procurar medicina porque tem alguns médicos corruptos, alguns médicos que abusam dos seus pacientes? E também no campo jurídico, quantos juízes sinceros, verdadeiros, que honram a formação que receberam, mas quantos outros juízes, advogados, políticos? Quer dizer agora que porque alguns erram, alguns cometem crimes, falham, nós vamos atacar aquela instituição? Vamos atacar a família? Vamos atacar uma igreja? Quantas pessoas sinceras existem e a mídia não faz referência a essas pessoas? Quantos trabalhos sociais maravilhosos as igrejas desempenham e a mídia não faz menção desse trabalho? Quantos resgatados da droga, do crime, e a mídia não faz menção disso? Então nós temos que entender, há um autor no campo da sociologia que ele diz claramente que a família, ela é formada dentro de um contexto social, e que às vezes aquilo que é assimilado, que é aprendido culturalmente, que aquela pessoa se forma naquilo, traz uma educação, traz um comportamento, mas por vezes alguém não quer fazer parte daquilo que o grupo ensinou, daquela tradição. Por exemplo, nenhum pai ensinou o filho a ser bandido, nenhum pai ensina um filho a roubar, nenhum pai sincero, pai verdadeiro, ensina um filho a ser um pilantra. Mas quando ele quebra o elo social de proceder conforme aquela tradição, conforme a herança do grupo social, aquela pessoa, ela já não é vista como boa. Mas não quer dizer que a família não preste, não quer dizer que a instituição é falível, é falida. Não, senhores. Então nós temos que entender que em relação à igreja, esses ataques, eles são espirituais. Daí a importância de nós analisarmos a procedência desses crentes, se o irmão gosta da escola dominical, se ele gosta de ler a Bíblia, se ele vem de uma estrutura espiritual verdadeira, porque às vezes ele só é apenas nominal, não tem crença. Então a primeira coisa, qual é a procedência disto? Paulo em Efésios 6, ele diz que nós temos essa luta, mas o cristão que é consciente, que é homem de Deus, que é mulher de Deus, há de se revestir dessa armadura espiritual. E não somente isso, coloca a armadura, mas também ele ora a Deus para usar bem essa armadura no dia a dia. Então a primeira coisa que ele coloca aqui é qual a procedência destes ataques. A segunda coisa da lição: o inimigo procura atingir a nossa fé. Eu quero dizer a todos que quando você pega, eu anotei aqui para colocar do versículo 1 a 6, eu vou colocar aqui, ó. Primeiro, atitudes dos invejosos. 1 a 6, você vai ler 1 a 6 do livro de Neemias. Quando você pega o verso 1, você tem logo de imediato 4 atitudes
4 atitudes desses invejosos, dos opositores. A primeira atitude, letra A, irar-se. Se vocês analisarem, podem perceber que o texto começa dizendo, como é que diz aí? Verso 1, observem bem. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Ardeu em ira. Vocês podem observar uma coisa, irmão. Os opositores, os invejosos, os caluniadores da obra, eles só caluniam, eles se iram. Essa ira dos inimigos de Neemias era uma ira interior marcada pela inveja. Porque se você analisar o texto, os samaritanos já estavam lá há tempos. Por que eles não começaram essa obra? Por que eles não começaram o trabalho? Prestem atenção nisso. As muralhas estavam queimadas, derrubadas, as portas queimadas, o templo não estava construído, não estava de pé. E por que eles moravam lá e não fizeram? Agora, no momento em que uma pessoa ousa a se dar ao trabalho, no momento em que a pessoa ela começa a ter coragem para fazer algo, então aqueles que não fazem nada, que não têm coragem, que não têm planos, que não têm projeto, que não têm sonhos, qual é a primeira coisa que eles vão fazer? Irar-se. E por que eles vão se irar? Porque eles ficam dominados pela inveja. Porque esses opositores estavam lá, mas não produziam. Estavam lá há tempo, mas não trabalhavam, não construíam. Eles não viam nada, só viam pedras, muralhas derrubadas, portas queimadas. Porque quem não tem nada não consegue ver em um lixo, em um monturo, eles não conseguem ver prosperidade. Agora, uma pessoa de visão, uma pessoa que é escolhida por Deus, uma pessoa que tem coragem, uma pessoa que trabalha, em tudo ele vê prosperidade. Vocês podem observar que os críticos, os opositores, os invejosos, eles não conseguem ver futuro em alguma coisa, e quando alguém vê, eles começam a atacar, eles começam a criticar, eles começam a bater. Neemias chega lá, ele dá uma volta e vê os escombros, ele vê tudo destruído, tudo jogado ao chão, mas ele diz: aqui dá para a gente recomeçar, dá para levantar desses entulhos, dá para levantar uma muralha, dá para nós começarmos uma nova vida moral. Porque com esse trabalho ele ia levantar o aspecto moral do povo de Deus. Então, quando eles começaram a trabalhar, quando eles começaram a desenvolver a obra, que os inimigos, os invejosos, começaram a ver prosperidade, então se deram ao trabalho de irar-se. Uma ira invejosa, uma ira porque eles não viram nada daqueles escombros para que eles tivessem a oportunidade de prosperar. Isso é muito sério, gente. Isso é muito grave. Isso é muito sério. Pode cortar aí, Isso é muito sério, isso é muito grave. Por quê? Porque o invejoso, ele não dá fruto. E como ele não dá fruto, ele tem inveja de quem dá. Coloque aí Números, aliás, Gênesis, capítulo 30, verso 1. Vamos lá. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Por que, pastor, que ela teve inveja da irmã? Por causa dos filhos que ela não podia dar. Está vendo aqui? Quem não dá nada, quem não produz nada, aí tem inveja. E essa inveja gera o quê? Ira. Olha, vamos analisar. Aquele Emílio de Moraes, não tem aquele Emílio de Moraes? Que é dono daquela, não era? Aquelas empresas, não é isso?
Tem ele, tem aquele João Claudino que faleceu, tem o Bill Gates. Onde é que você vê esses homens na internet criticando os outros? Hein? Onde é que você vê essas pessoas de nome? Agora vocês podem observar que todos aqueles que não têm nada, não possuem nada, sonhos falidos, projetos falidos, eles são hábeis para criticar os outros. Toda hora está na internet, toda hora está falando, toda hora está criticando. Então, quem tem o que fazer, quem tem visão, não tem tempo para criticar. Quem não tem sonhos, quem não tem visão, quem não tem projeto, quem não tem ideias, se dá o trabalho de viver criticando os outros. E esses que não têm planos, projeto, ideias, ardem em ira. Entendeu? Então, a primeira coisa que os opositores fizeram foi irar-se. Eles foram dominados por esta ira. E só para vocês terem uma ideia, a segunda coisa, revolta. Aqui ó, revolta. A segunda coisa foi a revolta. Eles se revoltaram. Mas o que é isso? Não é possível. De maneira nenhuma nós não podemos aceitar. A terceira, escarnecer. Vou pagar bem aqui, só para me colocar aqui rapidinho. A terceira, escarnecer. Percebam bem que eles não têm sonhos, não têm projetos, não têm visões, não têm nada, se ira de inveja, porque o outro tem. O outro tem pessoas aí, pastores, aqui tem 4 pessoas, meus irmãos. Tem pessoas que, se elas veem alguém lhe seguindo e não segue a ela, ela se ira. Tem pessoas que vê um comércio, o outro comércio lotando de gente, o dele não lota, ele se ira. Eu conheci aqui em uma cidade do Maranhão um comerciante que matou o outro porque de frente dele tinha um outro comerciante que dava mais gente no comércio dele. Então tem pessoas assim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos livre, meus irmãos, desse espírito de oposição. A igreja está cheia de crentes. A igreja está cheia de crentes que estão se opondo um ao outro. Líderes que estão se opondo um ao outro. E isso arde em ira, se revolta. Tem pessoas que do nada, porque o outro está fazendo sucesso, Deus está abençoando, está levantando, ele se revolta. Ele critica tudo dele, vai na página, vai no Facebook. Pessoas assim são revoltadas na vida. E pessoas revoltadas é porque não tem nada. Procure uma pessoa de sucesso, vê se ela está aí na internet revoltada. Procure. Escarnecer. Vocês se lembram que eles diziam, olha, os opositores, essa obra não vai marchar. Eles iam perante aqueles que estavam trabalhando e eles diziam, essa obra não vai marchar. Sabe por quê? Porque eles estão tentando construir de pedras queimadas. Não vai ter sustentação. Outra, o projeto é grande, mas quem está à frente são pessoas insignificantes. Eles diziam isso. Eles querem sacrificar. Deus não vai ouvir vocês porque Deus já abandonou vocês. Vocês eram escravos. Então eles diziam, o projeto é grande, mas as pessoas são inadequadas e o material também é inadequado. O projeto era grande, mas os opositores diziam, eles não podem fazer esse projeto. E se eles fizerem, vai ser tão mal feito, escarnecer, zombar, vai ser tão mal feito que se passar uma raposa vai cair. Só que essas palavras de zombaria, de escárnio, de afronta, eles diziam perante os trabalhadores para enfraquecer as mãos dos trabalhadores. Só que eu vou dizer uma coisa aqui, por que a obra marchou? Porque todos que estavam naquele projeto da construção tinha a visão de Neemias, tinha a visão de Esdras, tinha a visão de Zorobabel. Todos estavam unidos com um só propósito. E onde há um só propósito, o que acontece?
A obra marcha. Pode ter espírito de oposição? Pode. Pode vir os ataques de fora? Pode. Mas se a igreja estiver num só propósito, pode alguém se irar, se revoltar, escarnecer. Mas ainda tem mais. Outra coisinha. Aqui, ó. A letra D. Conspirar. Isso. Eles achavam que só essas três coisas aqui não foram suficientes. Eles se iraram, se revoltaram, eles escarneceram, mas os homens de Deus continuaram fazendo a obra. Como o povo de Deus continuou, nunca parou, mão às obras, mãos no trabalho. Então eles ficaram desesperados, eles disseram: não está dando certo a nossa ira, não está funcionando a nossa revolta, não está funcionando o nosso escárnio. Vamos partir agora para o ataque pessoal, vamos matá-los, vamos conspirar, mas vamos matá-los, vamos agir contra eles. Isso aqui é muito sério. Eu quero dizer que a obra de Deus, ela todo tempo tem isso aqui. Tem gente irado com a igreja, tem gente revoltado com a igreja, tem gente escarnecendo a igreja, e tem gente conspirando com a igreja, contra a igreja. Mas se a igreja continuar o trabalho dela, com sinceridade e verdade, ela vai concluir a obra, vai concluir a obra dela, ela vai concluir o trabalho dela. E isso aqui é muito interessante, queridos, porque, me veja o verso 5, veja o verso 5 de Neemias. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado. Começa pelo 4, é bom 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Pronto, vem para cá. Está filmando direitinho, tá, irmão? Prestem bem atenção uma coisa. Vocês observem bem que o povo de Deus, e o pastor Eurico Bergsten diz isso, o povo de Deus que estava na obra nunca batalharam contra os samaritanos. Eu já falei isso aqui. O povo de Deus não se preocupou com a ira deles, com a revolta, com o ato de escarnecer e a conspiração. É claro que eles meteram medo, porque tudo isso aqui gerou um certo medo, porque todos tinham famílias. Então eles se preocuparam com a família, com os filhos, e ficaram temerosos. Mas tem uma coisa, olha aqui, ó, Neemias era homem de Deus, e Neemias, ele viu que tudo isso aqui era pecado, e pecado horrível. Então ele diz assim: Senhor, lembra da iniquidade deles e pune o pecado deles. Tem irmão que diz assim: olha, eu não desejo o mal para ninguém. E é verdade, nenhum crente pode desejar o mal para ninguém, nem para o seu pior inimigo. Ok? Aquele ali é pastor, esse aqui é pastor, é o cinegrafista, outro cinegrafista aqui. Você nunca pode desejar o mal para ninguém. Você nunca pode desejar a morte de ninguém, nem eu nem você. Vocês entenderam? Eu nunca posso odiar o meu maior inimigo, eu não posso odiar. Agora tem uma coisa que nós não podemos esquecer: Jesus disse isso em Mateus 5, vê se é o 42, 43, vê bem aí, só para vocês terem uma ideia. Nós não podemos odiar ninguém, desejar o mal para ninguém no nosso coração, de maneira nenhuma. Como é que diz? Pode ler, é do 43, 44, vai. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo, e aborrecerás o teu inimigo. Era a prática judaica. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Isso. Fazei bem aos que vos odeiam. Isso. E orai pelos que vos maltratam. Isso. E vos perseguem. Parei. Vamos bem direitinho aqui. Primeiro, o que Jesus disse? Eu vos digo: amai vossos inimigos. Ame o seu inimigo. Bendizei os que vos maldizem. Tem alguém maldizendo, desejando desgraça? Você não está doente, você não tem a mesma doença dele, da inveja, da ira. Então o que você deseja para ele? Abençoe. Ok? Fazei o bem aos que vos odeiam.
odeiam vocês, façam bem. A vingança pertence a Deus. Está em Romanos 12, vai. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Pronto, é a sua função. Agora olhe para cá. Como é que você vê Neemias dizendo assim: Senhor, olhe para os seus pecados, olhe para as suas iniquidades? Eu pergunto aqui a vocês 4 que estão aqui: ele estava errado? Neemias? Hein? Por que ele não estava errado? Olha que Jesus está dizendo que não é para odiar, é para amar, é para bem dizer. Ah, verdade. Sabe por que Neemias não está errado? Porque Neemias não está com ódio deles, Neemias não está com raiva deles, mas Neemias sabia da lei que quem planta. Se você, a vida sua é plantar mal, é plantar o ódio, é plantar a vingança, a pessoa tenta te ajudar a fazer tudo e você fica com ódio, o crente pode orar agora nessa dispensação: Senhor, eu não tenho nada contra ele, tu sabes que eu tenho feito tudo, mas a vida dele, Senhor, é falar de mim, a vida dele é desejar o mal, eu entrego em tuas mãos. Pronto. Gálatas 6:7, aquilo que o homem semeia, pronto. E você quer ver? Porque tem crente que não entende isso, fica naquele: eu não desejo mal para ninguém, e não é para desejar, eu não tenho ódio de ninguém, também não. Agora eu vou dizer uma coisa: quem faz, tem que pagar. E eu vou mostrar, 1 Timóteo 1:20, vamos lá. Gálatas 6:7 está claro: aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. Quem semeia o bem é o bem, quem planta o mal é o mal. 1:20. Isso. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Parei. Agora pesou o negócio bem aqui. Ele entregou para quem? Para Satanás. Quem é que escreveu essa carta aí? Paulo. O homem que escreveu o capítulo 13 de 1 Coríntios. Do amor. Não foi isso? Agora eu não entendi mais nada. Ei, como é que ele diz aí? E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Eu já entreguei para o diabo, para que aprendam a não blasfemar. Olha, irmãos, eles conheciam, sabiam da palavra, e agora estavam tentando desfazer tudo que Paulo fazia. Paulo diz: esses aí eu não tenho nada contra ele, eu não tenho ódio, mas gente ruim dessa qualidade aqui, eu entrego para quem? Para Satanás. Está vendo? Neemias, ele não agiu, ele não ficou com ódio de ninguém, ele não tinha raiva de ninguém, mas ele só disse assim: Senhor, eles estão pecando, eles têm iniquidades, lembra deles. Ou seja, o que eles estão plantando, que eles escolham o que eles estão plantando. Ok? E Paulo está dizendo: esses aqui, Himeneu e Alexandre, eu fiz tudo, e eles ficam blasfemando, desfazendo de mim. Olha, Senhor, eu já entreguei, porque crente ruim, falador, miserável, entregue ele não para Deus, entregue para Satanás, porque Deus só quer coisa boa. É assim, Deus só quer coisa boa, Deus quer o justo, o ruim quem quer é Satanás. Viu? Mas vamos ler bem aí, 2 Timóteo 4:20, 4:20 também. Grava esse texto, meu irmão, para tu nunca esquecer. 4:20, mesma carta. Olha aí o que diz a palavra de Deus. Erasto, 4:20, 2 Timóteo 4:20. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura-vi antes do inverno. Isso, Eubulo, e Pudente, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. É 14. Tá. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Ele me causou muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Pronto. Aqui não é desejar mal para ninguém, é desejar segundo a lei da plantação. Quem planta o bem. Então, tanto Paulo como Neemias, eles estão orando dizendo o seguinte: ó Senhor, olhe para essas questões, porque não foram sinceros. Então, você fazer dessa forma está correto, não há nada de errado. Então, se a igreja quiser vencer a oposição, ela não tem que se dar a essas questões aqui, não tem que se nivelar
com os invejosos, com os opositores. Se eles manifestam ira, você não pode ficar irado. Se eles se revoltam, você não pode se revoltar. O próprio pastor Eurico Bergsten, ele diz que a igreja peca e a igreja cai quando ela se compara ao ímpio ou àqueles que pecam. A igreja não pode fazer isso, ok? Então, você tem aqui, ó, o inimigo procura atingir a igreja. Ó, aqui, olha, desprezo, escárnio, grandeza da obra, boatos, mentiras, astúcias e ameaças. Tudo isso aqui está resumido nesse ponto que eu coloquei aqui. Então entendam que se a igreja ela estiver unida, pode procurar aí Amós 3:3, Atos 2:42. Se ela estiver unida no mesmo propósito, o problema é que tem crente que está conosco, mas ele se une aos opositores. Existem pessoas na própria igreja que não torcem pelo bem da igreja. Existem crentes dentro da igreja que quer ver o pastor destruído, desmoralizado, que quer ver a igreja desmoralizada, e aí não dá certo. Você não pode fazer parte desse grupo. Você tem que fazer parte do grupo que se uniu a Neemias. Porque eu vou dizer, meus irmãos, os opositores estão aí só para criticar, só para destruir, porque eles estão vendo a obra, mas não têm coragem de fazer. Amós 3:3, como é que diz? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Só dá para andar juntos se for como? Pronto, isso aí é Amós. Sabe por que Neemias conseguiu mais o povo? Porque todos tiveram de comum acordo. Vamos lá, Atos 2:42. Leia aí. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão, e em toda a alma havia temor. Aí a obra prosseguia. Será se nós, como igreja, estamos tendo tudo isso aqui? Estamos tendo todos esses ideais? Me diga, meu irmão. Me diga, professor. Pergunte isso na classe. Ok? E aí a gente vai encerrar esse primeiro ponto aqui, mas veja bem aí, Salmo 37 primeiro, sobre Davi também pedindo aí para os inimigos. Vamos ver aí. Como é que diz? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Não tenha inveja de quem pratique a iniquidade. Então pronto, Salmo 85, 2, 3, vamos lá. Salmo 85, 2, 3. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados, fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste-te do ardor da tua ira. Então, aqui, esses inimigos, eles procuraram atingir o povo de Deus usando essas armas da mentira, da inveja, irando, revoltando-se, escarnecendo, conspirando. Mas Neemias, em momento algum, e o povo parou para responder. Eu vou te dar um conselho aqui, ó. Não pare para responder e-mails, não pare para responder críticas, não pare para cuide do teu trabalho. Porque a Bíblia diz que o justo, pela sua sinceridade, ele se estabelece. Se você tem alguma coisa, é um direito seu, vá à justiça, responda na justiça. Agora, ande na sinceridade. Se você andar na sinceridade, você se estabelece, você cresce, você tem sucesso. Então, os inimigos estão aí, eles querem nos desprezar. Se uma raposa encostar aí, vai derrubar esse muro. Escarnecem, zombam, mas você, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, continue no seu trabalho. Vocês sabiam que quando eles começaram a usar essas armas aqui, o povo ficou com medo, o povo ficou um pouco temeroso. Mas é aí que vai entrar a postura importante do homem chamado Neemias. Então, a segunda coisa que eu quero pontuar aqui com vocês, além desses versículos, que você depois pode ler o capítulo 4, mas eu resumo assim só para que você entenda, a trama dos opositores, é o segundo, no texto aí, vou colocar aqui, ó, trama dos opositores. Vocês sabiam que assim como a igreja é unida
para o bem, para o crescimento, para fazer a obra, também existem as unidades, existe comunhão criada entre os opositores para destruir o projeto que é bom. Assim como a igreja se reúne para promover a paz, a oração, a comunhão, existem grupos que se unem para promover a destruição da obra de Deus. Tobias, Sambalate, Gesem, todos três se uniram. Gesem liderava os árabes, Tobias os amonitas, e aquela parte dos filisteus, lá dos asdoditas, quem liderava era o Sambalate, influenciava. Ou seja, havia comunhão entre eles para batalhar contra o povo de Deus. Enquanto que Neemias queria levantar a moral do povo, Esdras o lado espiritual, esses opositores queriam acabar com o povo de Deus. Então eu te dou um conselho: nunca faça parte de grupo, ou de união, ou de comunhão com um grupo das trevas para destruir o projeto de Deus, para destruir a obra de Deus. Tem pessoas que gostam de fazer parte de projetos que trazem escândalos, divisões, contendas. Nunca faça parte desses grupos, nunca. Sempre faça parte do grupo que promove a paz, o amor, a sinceridade. Nunca faça parte de grupo que usa a internet para denegrir o nome de alguém, para criticar alguém. Sempre faça parte do grupo que ama, que cuida, que zela, que ora. Isso é muito sério, meus irmãos, porque aqui vocês podem observar que quem está no grupo da união para o mal é dominado pela inveja, pela ira, pelo escárnio, porque não produz nada. Não produz nada. Então, quando você lê aí do versículo 7 ao 12, versículo 7 ao 12, do capítulo 4, 7 ao 12, vocês podem observar que esses opositores tramavam contra o povo de Deus. Então, você pode observar que Neemias teve que enfrentar com essas lideranças maléficas. Quantos homens de Deus, quantas pessoas não estão sofrendo com tramas de oposições, de pessoas invejosas, caluniadoras, mentirosas, que não querem o nosso bem, que não querem o bem do povo de Deus, da nação de Deus. Então, quando você lê esse capítulo quer mostrar para nós que nunca vai deixar de ter um Tobias, um Gesem, um Sambalate, um árabe, um partido de fariseu, sempre vão estar aí. Mas se você não liga para eles, cuida do seu trabalho, o sucesso é certo, o crescimento é certo. E eu vou finalizar com o último ponto: o segredo da vitória de Neemias. Qual foi o segredo da vitória de Neemias? Eu coloco aí do versículo 16 a 23, ok? Terceiro, fazer a obra sem temer. A Bíblia diz em Provérbio que se tu te mostrares frouxo no dia da batalha, onde estará a tua força? Ok? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que Neemias venceu, pastor Wagner, pastor Luiz? Sabe por quê? Porque ele tinha oração, ele tinha fé, ele tinha responsabilidade, mas ele tinha sinceridade. Ok, meu irmão? O que ele tinha? Que eu falei? Vamos lá, todos quatro aqui. Fé, oração, sinceridade, responsabilidade. Agora vamos dizer junto para não esquecer mais. Qual é? Fé, oração, sinceridade, responsabilidade. Às vezes o irmão tem fé, mas não tem sinceridade. Eu conheço muito irmão na igreja que é cheio de fé. Ele tem fé para mover montanhas, mas o bicho é ruim, meu irmão. Às vezes tem irmão que ora demais, é um grande orador, não é de falar não, diz que ora muito na igreja, ora de madrugada, faz vigília, mas olha o tamanho da língua, é de monte, é de vigília, mas não tem controle do seu espírito. E sabe qual é o maior problema, irmãos?
que eu vou mostrar aqui é que Neemias, ele foi fazer a obra sem temer, porque ele não tinha nada que abolisse a conduta dele. Sabe onde é que está a fortaleza do homem de Deus? Para ele se revestir da armadura de Deus, quando não há nada que desabone a sua conduta, a sua vida. Alguém pode se irar contra você, alguém pode se revoltar contra você, pode ter inveja de você, pode tentar matar você, mas quando você anda na sinceridade, nem diabo, nem inferno, nem demônio te destrói. Agora, quem não tem vida no altar, quem não tapa as brechas, quem não tem sinceridade, tem como vencer? Não tem como vencer. Eu duvido, a internet, a mídia pode atacar qualquer pessoa, mas se o homem de Deus for sincero, pode inventar o que quiserem, mas quando tem sinceridade, todas as mentiras caem por terra e ele sobrevive e fica de pé, porque ele faz a obra sem temer, porque sua consciência é limpa, é um caráter ilibado. Agora hoje tem muitos que não podem fazer obra sem temer, porque a vida é comprometida todinha. Observe que esse homem aqui, ele vê a ira, o escárnio, a zombaria, a conspiração, e o povo começa a ficar com medo. A obra era imensa, o pastor fala isso, muito trabalho, muito pó, e o povo ficou com medo. Olha, eu tenho família, eu tenho gente, porque às vezes isso ataca mesmo. Mas ele disse: não, gente, nós temos sinceridade, nós temos verdade. Vamos fazer o seguinte: postura de guerreiro. Cada um pegue quem está trabalhando, os chefes, o povo, cada um pegue seu carro. Nós vamos colocar gente, líderes, chefes, que vão ficar por trás, vigiando tudo. Nós vamos colocar as pessoas que estão no trabalho também. Pode colocar a faca na cintura, pode colocar a arma, e os outros vão ficar vigiando, e vamos fazer a obra. Quando os inimigos souberam da postura de Neemias, desistiram. E eles queriam fazer um ataque em secreto, em segredo, mas eles souberam, e os inimigos fugiram. E a Bíblia diz: eles construíram os muros. Ou seja, postura de homem de Deus. Não adianta apenas eu orar, eu ter fé, eu ter muita oração, se eu não tenho sinceridade, e se eu não tenho responsabilidade. Ele teve responsabilidade com as famílias, ele teve responsabilidade com o povo. E eu vou finalizar dizendo uma coisa aqui interessante. Quando você lê o livro de Neemias, a Bíblia diz que eles não trocavam de roupa, ficavam o dia todo, à noite. Por quê? Porque também não adianta eu ter vestes para a batalha, se eu não tiver vigilância. Às vezes eu estou todo preparadinho, faca de um lado, roupa, batalha, mas eu não tenho o quê? Vigilância. Eu não tenho responsabilidade. Então olhe para cá, não adianta usar armadura quando você não tem nem responsabilidade e nem sinceridade. Sabe por que Davi venceu Golias? Ele não precisou da armadura de Saul. Davi não precisou. Ele tinha a vida dele no altar de Deus, a sinceridade, e venceu o gigante. A armadura é Cristo. Você tem uma consciência que a sua vida é limpa, que você é sincero, você não teme. Você não teme, porque Deus é quem vai te dar vitória. Então você percebe aí, pode ler bem aí Mateus 26, 41 para a gente encerrar. Você pode ver aí que o próprio texto, ele deixa claro que Neemias ficava mais com o povo, os soldados, os líderes, com as mesmas vestes, dia e noite. Mas o texto diz que eles não trocavam de vestes, ainda diz mais, dormiam, ou uns ficavam lá ao lado, com as mesmas vestes e a arma do outro lado. Como é que diz? Vigiai e orai. Vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. Isso. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você só ora, tem fé, mas não tem nem responsabilidade e nem vigia. Tem muito crente aí que diz que ora, mas compra fiado e não paga. Diz que ora é falador demais. Diz que ora é invejoso demais. Como é que vai prosperar? Agora quem anda na sinceridade se firma. Neemias venceu tudo, conseguiram terminar a obra, porque ele tinha fé, oração, ele tinha responsabilidade e tinha sinceridade. Que Deus te abençoe, nos abençoe para sempre. Amém. Ore, pastor.
Maravilhoso Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua bondosa palavra explanada aos nossos corações e aos corações daqueles que estão nos assistindo. Meu Deus amado, nos ajuda a confiarmos em Ti, nos ajuda a dependermos de Ti e nos ajuda a esperarmos em Ti, ó Pai. Que nós tenhamos a firme convicção de que a Ti pertence a vingança. Todo conselho do ímpio preparado, forjado contra nós, vai ser dissipado, porque nós estamos escondidos na sombra do Onipotente, e em Ti, somente em Ti, Jesus Cristo, nós estamos seguros e estamos guardados. Pai eterno, nos abençoa nesta hora, nos dê um dia abençoado, cheio da Tua graça, uma noite de sono reparadora, e nos faça descansar em Tua presença. Se conosco e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. E em Ti, somente em Ti, Jesus Cristo, nós estamos seguros e estamos guardados. Pai eterno, nos abençoa nesta hora, nos dê um dia abençoado, cheio da Tua graça, uma noite de sono reparadora, e nos faça descansar em Tua presença. Se conosco e nos abençoa em nome de Jesus. Amém.